aquele sentimento que Deus estava querendo falar outra coisa. De vez em quando isso acontece. Aí eu estava ali atrás, ali e tudo mais, olhando aqui para os irmãos, cultuando a Deus, eu louvando ao Senhor. E geralmente a gente fica lá na porta, cumprimentando os irmãos, né? E tal. E aí uma pessoa me procurou e perguntou: pastor, você vai pregar aquela mensagem que você falou em tal dia? Eu, não vou falar disso. Ela falou assim: mas você podia falar disso? Aí eu estou assim: eu podia falar disso? Aí eu falei assim: mas podia ou não podia falar disso? Eu já tenho algo preparado, algo pronto. Aí eu falei assim: olha, eu não preparei nada sobre isso, né? Eu nem tenho o meu esboço sobre isso e tudo mais. Ela falou assim: então fala só um pouquinho. Depois o senhor continua a mensagem. Nessa hora Deus falou comigo: é porque eu quero que você prega isso. Outro dia você prega o que você preparou. Então, Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso? Amém. Irmãos, nós estamos... Eu sou um cara, e eu queria te transmitir isso, sou um cara apaixonado por igreja. Amo igreja. Amo igreja. E a minha vida está aqui. Então, eu entreguei a minha vida em dois sentidos. Jesus me encontrou e eu entreguei a minha vida para a obra de Deus. A minha vida foi feita para ser consumida pela obra de Deus. E viver na obra de Deus, você tem de tudo. Você tem problemas, você tem facilidade, você tem dificuldade, você tem problema com o irmão, resolve o problema com o irmão, ama o irmão. Irmão, pessoas. E onde tem pessoas vão ter problemas. Só que a sua perspectiva sobre a igreja precisa ser a perspectiva certa. Porque se você não tiver uma perspectiva certa de igreja, você vive num mundo imaginário sobre igreja. A nossa família biológica não é perfeita, mas é a nossa casa. Quem tem irmão aqui nunca brigou com seu irmão? Ninguém? Imagina os irmãos da igreja. Só que nós criamos uma ideia imaginária sobre as coisas, que nós não podemos ter dificuldades, que nós não podemos, às vezes, ter alguns atritos. Misericórdia, como pode? Irmãos, todo mundo aqui na igreja está em processo de transformação, de glória em glória. Nós somos uma família de Deus. Para Deus, essa reunião é uma reunião perfeita, mesmo que a gente encontre imperfeições uns nos outros. Deus é o Deus que encontra perfeição naquilo que Ele edifica. E nós somos edificação de Deus. E a igreja é uma família, você precisa entender isso. Eu amo uma frase do pastor Ricardo Landim, que ele fala: igreja não é um lugar para estar, é uma família para pertencer. Você não está numa igreja, você pertence a uma família. Você precisa entender isso, porque se você não entender isso, tudo que acontece, você fica assim: ai meu Deus, como pode? Por exemplo, a gente está aqui falando sobre finanças, um mês falando sobre finanças. Por que nós estamos falando finanças? Porque a nossa casa está crescendo. Nós queremos mudar, nós queremos crescer, nós queremos ter mais pessoas nessa família. E obviamente a gente vai falar de finanças. Aí tem uns irmãos que falam assim: eu não gosto que fala de dinheiro lá na igreja. Não, irmãos, aqui é uma família. Lá na sua casa, precisa de dinheiro? Sim ou não? Sim. Aqui também. Mas por quê? Para manutenção da nossa edificação. É para isso. Então a gente comprou esse prédio aqui, está comprando outro prédio de lá, queremos quebrar essas paredes aqui, queremos estender o nosso espaço de reunião para que mais pessoas sentem onde você está. Daqui a pouco a gente ser 500, 600, 700, 1000 irmãos, cheios do Espírito Santo, inundar. Ano que vem, olha que coisa, ano que vem a Conferência dos Radicais Livres vai ser Europa, não vai ser mais Portugal. E vai ser aqui em Lisboa. E sabe quantos jovens nós estamos orando? Para ter 1000 jovens aqui. Aí eu te falo uma coisa: a nossa casa está... O pessoal quer saber o que está acontecendo, o pessoal está vindo para cá e a gente está andando nesse mover. Então a gente está falando de finanças, por quê? Porque nós estamos em casa, somos uma família. Ai meu Deus, tudo na igreja paga. É claro que paga, porque lá na sua casa a renda paga, a água paga, a luz paga, tudo paga, irmão. Uma vez, eu estou te falando isso com o coração em paz. Eu não fico... às vezes, irmãos... o pastor falou isso. Irmãos, eu estou em paz, porque se eu estou em casa, eu tenho liberdade de falar com os meus irmãos. Eu sou pastor, mas eu também sou seu irmão em Cristo. Nós somos irmãos. Há uma coisa que nos une, que é o propósito e a família de Deus. Então, você não deveria ter receio de falar sobre finanças, sobre vários temas que fazem parte da família e da edificação.
Eu estou há anos caminhando com Jesus, vivendo, e já passei por várias questões de igreja, e estou intacto, convicto de que Deus me chamou para essa boa obra. Só que se você não entender o que é ser igreja, a família que ela é, você sempre vai ter dificuldades, porque é assim, irmãos, a gente anda junto, você sabe que a gente tem espinho. Olha para esse irmão que está ao seu lado, vê se você encontra algum espinho nele. Se você reparar, você encosta nele. Normal, eu tenho, vocês, todos nós possuímos. Agora, muito maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Muito maior, o sangue de Jesus nos uniu, estamos juntos. Mas nós não estamos numa igreja, nós pertencemos a uma família de Deus. Você precisa entender isso, porque se você não entende isso, você vive não de glória em glória, mas de igreja em igreja, casa em casa, lugares em lugares. Não é assim, a gente vive de glória em glória em transformação. E eu preciso que você entenda isso. Nós estamos agora adquirindo. Seria muito bom que todos os irmãos estivessem envolvidos nisso. Só fala disso. É claro, porque nós estamos reformando a casa. Reformando a casa, a gente tem que fazer o quê? Por exemplo, nós temos aqui o Sérgio, que é construtor. Agora está lá na base de construção. Não tem como falar de construção sem falar de dinheiro. Tem que falar de dinheiro, e muito dinheiro. Então imagina eu falando com o Sérgio: não, constrói um prédio, mas não mexe com dinheiro. Eu falo assim: mas quem é que vai pagar a conta? Não dá, não flui. Então é normal e comum que isso aconteça, meu amado e querido irmão. Só que eu queria hoje te ensinar como é que a gente vive nessa casa. É importante demais. Você pode ter 5, 10, 20, 30 anos de crente, mas você precisa entender que você está participando da família certa, da maneira certa e na edificação certa. Você crê nisso? Amém. Crê ou não crê, meu irmão? Amém. Então continue me amando durante a mensagem inteira, porque eu sou seu irmão em Cristo Jesus. Antes de eu entrar, eu queria... Abre um texto de Cantares para mim. Cantares capítulo 1, versículo 6. Deixa eu te ensinar algo que vai ser o escopo de toda a mensagem. Amém? Cantares capítulo 1, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz, acompanha comigo. Agora tem ali. Eu já ia ler assim, tá bom. Eu estou só conferindo. Amém. A Bíblia diz, é porque está. Eu sou um pouco metódico com algumas coisas. Tá vendo? Que é o meu jeito da família, né? Então está dizendo assim, ó: não me olhem assim, porque sou morena. O sol me escureceu a pele. Meus irmãos se zangaram comigo e me obrigaram a cuidar de seus vinhedos. De mim mesma, de minha videira, não pude cuidar. O que esse texto está falando? De uma mulher que estava queimada, estava morena, não porque ela era morena, mas porque o sol, o livro de Cantares é uma linguagem de figuras, tá? Então aqui é uma ilustração de uma situação. Então olha para mim, meu irmão, o que está acontecendo aqui? A Bíblia está dizendo que essa mulher estava queimada pelo sol, não porque ela era de pele morena, mas o sol produziu uma queimadura sobre a pele dela. E ela explica o porquê ela estava queimada. Por que ela estava queimada? Porque ela estava trabalhando numa vinha que os irmãos obrigaram ela a trabalhar, que não era dela. E a vinha realmente que era dela, ela não trabalhou. Então, fazer aquilo que você não foi chamado para fazer e cuidar daquilo que você não foi chamado para cuidar, queima o seu ministério e a sua vida. Então essa mulher foi queimada pelo fato de fazer edificar uma vinha que não era dela. Paulo fala em Corinto que o sol serve com duas finalidades para a obra de Deus. Ou ele, quando você edifica a obra, ou o fogo de Deus queima você, queima a sua obra, ou o fogo purifica você. Então o fogo de Deus em relação ao trabalho da vinha, ao trabalho da igreja, a edificação do que Deus nos chamou para fazer, tem duas finalidades. No final de tudo, tudo que nós estamos fazendo como igreja, como família, toda edificação vão ter duas finalidades. O fogo de Deus vai passar, o fogo de Deus ou vai queimar você, em que sentido? Você vai ser reprovado nas coisas que edificou, ou o fogo vai purificar ainda mais aquilo que foi edificado da maneira certa. Essa mulher,
a mulher de Cantares, está dizendo o seguinte: eu estou queimada pelo sol, pelo simples fato de não edificar o que eu fui chamado para edificar, mas trabalhar numa vinha que não era minha. Então o sol, que deveria purificar a sua vida, está queimando a sua pele e com isso produzindo sintomas. Ela então está chateada porque ela percebeu que está fazendo algo que não foi chamada para fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender e crer se você está na vinha certa ou não. O que seria estar na vinha certa? Você precisa crer que você está na família certa, edificando a coisa certa, da maneira certa, caminhando para o rumo certo. Então, estar e pertencer a uma igreja não é só estar aqui. Você precisa entender que essa é a vinha que Deus nos deu para cuidar. Pastor, e as outras comunidades? Cada um está cuidando da vinha que Deus deu para eles, mas essa é a vinha que Deus nos deu. E eu tenho uma plena convicção que eu fui chamado para cuidar dessa vinha, edificar a minha vida aqui e trabalhar aqui. Isso remete ao entendimento de igreja. Se você não entende que aqui é a sua igreja, a sua casa, você o tempo todo se queima e não se purifica. Um exemplo: vamos supor que nós estamos vivendo aqui e aconteceu algum problema entre os irmãos. Acontece ou não? Acontece. Quando você tem uma convicção que aqui é a sua casa, você entende que essa desavença não está queimando, frustrando, decepcionando você. Está purificando o seu ministério, a sua vida, para que você se pareça cada vez mais com Jesus. Então, quando eu tenho um sentimento de pertencimento, todo acontecimento, toda vez que o sol vem, o sol não queima, mas o sol purifica a minha vida. Enquanto mais eu ando com os irmãos, cada vez mais eu me pareço com Jesus. Você tem esse senso de valor? Vou te fazer uma pergunta: você crê que essa casa é a sua casa? Vou te perguntar de novo: você crê que essa casa é a sua casa? Então aqui o sol não queima você, mas o sol purifica você. No ponto de acontecer o quê? Tudo que acontece coopera para que Jesus seja gerado na sua vida. Tem irmãos que às vezes acontece um problema e fala: eu não vou mais lá naquela igreja. É porque você não pertence, você está. Porque quando você pertence, você entende que tudo o que acontece está cooperando para que Jesus seja gerado em mim. O sol não está me queimando, o sol está purificando a minha vida. Quanto mais eu ando com os irmãos, quanto mais situação acontece, seja boa, seja ruim, eu entendo uma coisa: eu estou na vinha certa, edificando a colheita certa, desfrutando da casa certa, e tudo o que acontece aqui está purificando o meu ministério. Irmãos, você só cresce com problema. Se você não tiver problema, você não cresce. Então os problemas também são uma reação do crescimento de Deus na nossa vida. E crescimento é importantíssimo. Nós precisamos crescer. Mas se você não entende que essa é a sua vinha, você sempre vai achar que toda circunstância que acontece nessa casa está queimando você. Aí de vez em quando você tem um irmão frustrado, um irmão chateado, um irmão decepcionado com isso, com aquilo, com um tanto de coisa. E você fala: irmãos, essa é a sua casa, essa é a sua família, nós estamos caminhando juntos. Não, eu estou decepcionado. É porque você não entendeu ainda que essa vinha é sua. Porque o dia que você entender que a vinha é sua, o sol não está queimando você em hipótese nenhuma. O sol está purificando você para que você pareça mais com Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para que Cristo Jesus seja gerado em mim. E como que Cristo Jesus é gerado em mim? Através dos irmãos. Irmãos, tem lugar melhor para você parecer com Jesus que casamento? Não, os casados me entenderam. Tem lugar melhor para viver a paciência, a benignidade, os frutos do Espírito do casamento? Agora, se eu não entender que o meu casamento é a minha vinha, eu fico o tempo todo questionando o meu casamento, a minha casa, falando assim: será que essa esposa é para mim mesmo? Será que... Não, irmãos, é a minha vinha, é a minha esposa. E tudo que acontece entre nós não está queimando, porque não é de interesse da minha esposa, nem minha, me queimar, mas purifica para que Jesus seja parecido comigo. Para você que é casado, olha para a vinha que está ao seu lado, fala assim: ô vinha da minha vida, você me purifica tanto que você nem sabe. Olha para mim. Importante você entender isso. Por que é importante entender isso?
Porque isso não se remete só ao casamento. Eu vou te fazer repetir agora. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: ô irmão, você faz parte da mesma vinha que eu. E você me purifica tanto. Ah, como você me purifica. Quando você olha para mim, olha para mim agora. Quando você tem esse tipo de entendimento, meu irmão, você não fica trocando de vinha. Imagina eu acordar, discutir com a minha esposa. Quem nunca? Você acha que pastor também discute com a esposa? Aí eu viro para ela e falo assim: não sinto que você é minha vinha. Meu Deus, eu nem te conto o que pode acontecer. Não, eu entrei para o meu casamento com uma convicção: a minha esposa é a minha vinha. Então tudo que está acontecendo no meu casamento, Deus está trabalhando para que eu seja purificado e pareça mais com Cristo Jesus. Se eu não entender isso, eu acho que a minha esposa está contra mim. A gente discute. Quem nunca? Aí eu fico pensando, eu sempre penso isso. Na hora que a minha esposa fala uma coisa, você sabe que ela fala uma coisa e eu entendi outra. Aí eu penso assim: não é possível. Aí lá em casa, agora a gente adotou o método da segunda oportunidade. Disse: não, peraí. Se eu for reagir da maneira que você está falando, vai dar problema. Como eu sei que você não está contra mim, você está comigo, eu acho que você falou uma coisa que eu não entendi. Fala de novo. Porque eu sei que eu ouvi com ouvidos diferentes da forma que ela falou. Irmão, não me venha com essa cara de mistério que o casado sabe que isso acontece direto. Isso acontece ao inverso. Por que geralmente o conflito nasce? Porque você acha que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido está trabalhando para queimar você. Pensa uma coisa: você acha que o seu marido, a sua esposa, está trabalhando para queimar você? Ela casou contigo, querido. Só que às vezes tem coisas que eles nos falam que a gente acha que é queimadura. Não é queimadura, é purificação. Está purificando você, o seu ministério, a sua vida, o seu coração. Então tem coisa que minha esposa fala essa semana mesmo, aleluia, que ela falou uma coisa que eu falei assim, mas... Aí eu ia responder. Falei assim: se eu responder vai dar problema. Porque o que ela falou é verdade, mas eu não aceito. Ah, não vem, irmãos, você sabe. Por quê? Porque tem coisas que nós não enxergamos. Aí o irmão do lado fala com você, ou sua esposa ou seu marido. Como você fala? Aí ela foi e falou uma coisa, eu pensei umas, não vou falar 10, mas umas 7 vezes. Falei assim: não, eu não sou isso. Que a gente sempre acha que a gente é bonzinho e o mal da história é a outra. Quando ela falou, eu parei e fiquei pensando e falei assim: eu acho que ela tem razão, porque não é a primeira vez que ela me fala isso. Ela está repetindo muito essa história. Se eu entrar para o embate, eu acho que ela está querendo me queimar. Quem que essa mulher acha que é? Eu sou o sacerdote dessa casa. Deus está falando comigo. Isso é ignorância. Mas se eu tiver um entendimento de queimadura, eu acho que o fato de que eu estou com ela e o que ela está me dizendo, ela está querendo me queimar. Mas não. Realmente ela tem razão. Eu não vou te contar o que é. Anda comigo que você vai descobrir os meus defeitos. E eu falei com ela assim: eu acho que você tem razão. Eu acho. Calma que eu estou sendo... Calma. Deixa o fogo me queimar para purificar mais aqui dentro. Quando eu falei isso, a conversa encerrou. Agora, se eu tivesse falado o contrário, não acho que você está falando aí. Na verdade, você que é isso aqui. Perceba que o que muda a minha reação no casamento é o meu entendimento de vinha. Essa vinha pertence a mim ou não? Meu casamento pertence a mim ou não? Sim. Então, se eu pertenço, tudo que acontece entre um casal, seja desavença, seja problema, ou seja coisas boas, está tudo sendo trabalhado para que o fogo não queime ninguém, mas pelo contrário, purifique o seu casamento cada vez mais, para cada vez mais ele ser melhor. Irmãos, eu amo quando eu vejo casais que são casados há muitos anos, completamente apaixonados uns pelos outros. Isso, se você perguntar para eles, aí ó, já aconteceu, o eu e a Eleni está aí. Mas isso é tão legal, porque certamente eles passaram problemas. Comum. Mas, se eu tiver um entendimento
de que o meu casamento é a minha vinha e que nós estamos trabalhando para ser purificados, o casamento vai ficar cada dia melhor. Assim como um bom vinho, quanto mais velho, melhor. A mesma coisa é a igreja. A igreja é a mesma coisa. Se você entendeu que a igreja, cada dia mais essa reunião fica melhor. Cada dia mais a célula fica melhor. Cada vez mais a sua relação com os irmãos fica melhor, porque você entendeu que ninguém aqui está queimando ninguém. Pelo contrário, o fogo está nos purificando para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Você já ouviu uma coisa que você não gostou? Muitas aqui. E aí você ficou ofendido. Não concordo com o que o meu líder disse. Você está achando que ele está queimando você, meu querido. Ele não está queimando você. Ele está querendo que você se pareça cada vez mais com Jesus. Esse é o propósito da edificação, que o varão perfeito cresça em nós. Só que se você acha que você está numa igreja, eu estou numa igreja, daqui a pouco você quer mudar. Por quê? Porque você não pertence, você está. Aí você fica, tudo bem, as outras, cada um está edificando com uma convicção de que aqui é minha vinha. Então eu não estou falando para lá, eu estou falando para minha casa, amém, irmãos? Amém. Então eu estou falando para a mesa dos irmãos, estou numa reunião familiar hoje. Hoje, você que nos visita, hoje é uma reunião familiar. Por que isso acontece? Porque eu preciso que você entenda o valor da igreja, da vinha que você está. Irmãos, eu amo a minha igreja. Amo a igreja, amo meus líderes, amo o pastor Luiz, a pastora Márcia, gosto do pastor Wilson, Eu amo a estrutura que a gente está encaixado, eu amo a nossa edificação. Vocês têm problemas? Muitos. Mas isso não muda o fato de eu amar, porque eu não estou nessa casa, eu pertenço a essa família. E aí tudo que está acontecendo, Deus está purificando. Incrível, falando de casa, porque a gente é de casa, como Deus tem nos purificado como igreja videira nos últimos anos. E cada vez mais a gente cresce mais em unção, em favor, em pessoas. Cada vez mais a gente planta a igreja. Ah, pastor, aconteceu isso. Ok, deixa Deus purificar, porque ninguém está queimando ninguém. Fala com esse irmão do seu lado, eu não estou queimando você. Deus está me usando, fala com ele, para purificar você. Então, isso é importantíssimo. A sua célula, meu irmão, a sua célula não é um ambiente para isso. Por isso que às vezes nós conversamos com alguns irmãos, vamos corrigir um irmão. Irmão, você não pode fazer isso, não pode ser assim. Você não deveria ficar ofendido com isso. Eu sou corrigido constantemente, todos nós somos corrigidos, porque há um padrão na igreja, Cristo Jesus. Esse é o padrão da igreja. Então nós estamos caminhando para todo mundo se assemelhar cada vez mais a Ele. Então quando o fogo de Deus vem, Ele não está queimando, mas Ele está purificando, para que cada dia você fala, hoje eu estou mais parecido com Jesus do que ontem. Amanhã eu estou mais parecido do que ontem. E você vai vivendo de glória em glória, para que Jesus seja gerado na sua vida. E aí Deus usa gente. A melhor forma de Deus purificar a nossa vida chama pessoas. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Com certeza você já ouviu uma coisa que você não queria ouvir de algum irmão. E aí como é que você ficou? Meu Deus, quase caiu no chão. Fez um escândalo, meu Deus, ninguém nunca na minha vida me falou isso. Mas Deus precisou usar alguém, né, irmão? Agora, se você achar que o irmão está queimando você, você vai ficar com raiva dele. Agora, se você entender que o irmão está purificando a sua vida, você vai agradecer ele no final, no resultado. Porque o objetivo desse irmão é que você pareça com Jesus cada vez mais. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então lá na sua célula, não é um conjunto de pessoas queimando uma outra. É um conjunto de pessoas sendo purificadas através do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu te falo, se nós entendemos, presta atenção em mim, o que é ser igreja e estar na vinha certa, porque essa mulher de Cantares, ela se queimou porque ela estava numa vinha que não era dela. Por não estar numa vinha que não era dela, ela não pertencia, ela só estava. E aí ela começou a fazer um tanto de coisa. Fazer isso, fazer aquilo. E aí ela falou assim, eu percebi que eu fiz tanta coisa, mas o que realmente eu fui chamado para fazer eu não fiz. Por isso que o sol está o tempo todo me queimando.
Agora, se eu entender que essa é a minha vinha, a minha casa, a minha igreja, a minha família, e Deus está me abençoando aqui, não vou ser queimado pelo sol, vou ser purificado, meu ministério vai crescer, vai avançar, e nós vamos desfrutar de uma vida cada vez mais parecida com Jesus. Essa igreja é uma igreja gloriosa, cheia do Espírito, porque Cristo é o centro dela. Jesus é o centro dessa igreja. E nós estamos caminhando nessa purificação. Você precisa entender isso. Se você não entender isso que eu estou falando, que é o básico, você não consegue viver em família. Seu tempo todo está atribulado com alguém. Aí você passa, a pessoa está assim. Não tem problema você ficar com cara fechada para mim. Ou para alguém. Para mim às vezes é mais comum. Oh Deus, me ajuda. Me ajuda. Não tem problema. O problema é como você se comporta ao receber isso. Você entende que você está sendo queimado ou purificado? Se você entender que está sendo purificado, você fica até amarrado um tempo. Mas depois você fala, Deus está trabalhando em mim e não no meu irmão. Rapaz do céu, se eu fazer outra dessa aqui, eu esqueço toda a pregação. Irmãos, esses dias para trás, olha que coisa engraçada. Nós estamos aqui, o Davi deu esse grito aí, amém? Você está me purificando, hein, irmão? Esse dia para trás eu estava vendo um vídeo na internet de um pastor que fez uma brincadeira. O vídeo, brincadeira normal, comum. Aí o vídeo viralizou e um tanto de crentossauro começou a criticar. Igreja não se faz essas coisas. Eu falei, irmão, mas nós somos uma família, irmãos. Não, que não se pode brincar no altar do Senhor. Não se pode brincar. Mas nós somos uma casa, irmãos. Ninguém aqui está brincando com a palavra de Deus, mas nós somos felizes. Imagina, você chega aqui triste, sai depressivo. Chegou na reunião, chegou triste, saiu quase morrendo, vontade de se suicidar. Oh, mas que família é essa? Não, aqui a gente é alegre, sorri, brinca. Por quê? Porque a palavra é vida. Aleluia. Esse é o evangelho, a boa notícia de Deus. Isso é importantíssimo para você, meu irmão. Aí eu estava vendo um tanto de crentossauro xingando. Não, que pode, nunca irei numa igreja dessa. Então viva uma vida infeliz. Mas deixa os irmãos celebrarem a vitória do Calvário. Deixa os irmãos cantarem o mais alto que puder. Deixa os irmãos desfrutarem da família de Cristo. E nesse entendimento, nessa purificação. Ou seja, você acha que alguém aqui já assistiu aquela série The Chosen? Escandaliza um tanto de gente, porque ali mostra uma realidade de como Jesus era. Irmãos, Jesus vivia com aqueles homens. Imagina a relação entre... Jesus via tudo. E você sabe, família, você conhece a pessoa. Eu vou contar um negócio aqui, mas não posso. Ia falar de um contexto familiar, mas ok. Então, essa relação, Jesus ali mostra um fato de alegria, de convívio e de demonstrar quem ele é. Na festa do casamento, Jesus estava como? Todo mundo acha que Jesus estava assim. Lá na festa do casamento, no primeiro milagre. Possivelmente, Jesus estava celebrando o convite do casamento, dançando. Até que alguém interviu. Não, mas nós achamos que Jesus estava assim. A paz do Senhor... Não, irmão, Jesus inseriu na vida daqueles homens. Deus se fez homem. Por isso que eu te falo que nessa casa é uma casa de alegria, felicidade, unção, favor, graça, bondade de Deus. Mas você precisa entender que você não está numa igreja. Você pertence a uma família. E nada e circunstâncias, em problemas que acontecem entre irmãos, entre situação, entre concordâncias, discordâncias. Não concordo com o que o pastor fala. Ok, irmãos. Eu não concordo com muita coisa que meu pai e minha mãe falavam. Deixei de ser pai e filho deles? Não, porque eu pertenço àquela casa. Então, tem coisa que a gente não concorda. Isso é normal, ok? Você não vai concordar com 100% das coisas que eu falo, como eu também não concordo com 100% das coisas que você fala. Mas o que nos une é muito maior. Nós estamos nos purificando. Aí os irmãos, não sei o quê, aí não sei o quê. Aí fica aquela coisa.
Ah, vou para lá. E você corre atrás do irmão, irmão, fica aqui. Ah, não quero saber. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você pertence a essa casa, a essa vinha, e nós estamos edificando rumo à eternidade. Acabei nem indo para outro tema. Só ficando nisso. Se você entender esse pequeno princípio, você consegue viver em paz na igreja. Você não gera uma ilusão de que os irmãos são todos perfeitos, porque nem você é, muito menos eu. Aí a gente, não pode ter problema. Ah, tá, você já está criando um. A partir do momento que você fala que não pode ter problema, você acabou de criar um. O que eu estou querendo te mostrar? Essa ilusão perfeccionista não existe. Só existe aos olhos do Pai. Porque Deus nos enxerga na sua perfeição, porque Ele vê Cristo em cada um de nós. Mas como nós ainda estamos meio ofuscados em enxergar os irmãos, tem hora que a gente vê um irmão, às vezes, meio endiabrado do que Cristo nele. Fala, meu Deus do céu, quem está aí? Às vezes eu penso assim, minha esposa fala alguma coisa, quem está aí? Sai agora. É uma brincadeira, não deixa ela ouvir não. É uma brincadeira. Como nossos olhos estão ofuscados no entendimento do Cristo na vida do irmão, nós ainda temos dificuldade. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus considera essa reunião perfeita. Porque debaixo das imperfeições humanas, Deus em sua perfeição decidiu nos unir com um só propósito, numa só família, numa só edificação, para que a gente desfrute da perfeição do Cristo, que é o centro da nossa casa. Jesus é o rei dessa igreja, Ele está sentado na ponta da mesa servindo todo mundo. E por causa disso, eu não vou ler o contexto todo, porque eu vou perder muito tempo, meu tempo já está terminando. Existe um cara na Bíblia, um homem na Bíblia que chama Mefibosete. Falei disso numa reunião. A Bíblia diz, lá em 2 Samuel, deixa eu te dar a referência aqui certinho. 2 Samuel capítulo 8, eu não vou ler o contexto. Que um belo dia, olha que coisa interessante sobre família. Um belo dia, o rei Davi disse o seguinte: existe ainda alguém vivo da casa de Saul para que eu possa abençoar? O que tinha acontecido? Quando Davi assumiu o trono, todo mundo que vivia debaixo da liderança de Saul, da casa de Saul, fugiu. Porque agora um novo rei assumiu o trono. Eles ficaram com medo do novo rei. Só que Davi tinha uma vida honrosa para com Saul, mesmo diante das perseguições, e tinha uma aliança com o filho de Saul que chamava Jonatas. E um belo dia então Davi disse o seguinte: alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? E aí um homem, um cego chamado Ziba, disse o seguinte: rei, há um homem chamado Mefibosete. Esse Mefibosete era filho de Jonatas, que quando ele era pequeno, ele fugiu, a serva foi fugir com ele do palácio, ele caiu do colo e entortou seus pés e ficou aleijado. Com isso, Mefibosete foi criado numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa uma vida sem pasto, um lugar sem vida. E aí Ziba fala com ele: tem um rapaz que é filho de Jonatas, eu estou aqui parafraseando junto com os irmãos, é filho de Jonatas, que vive em Lodebar, ele se chama Mefibosete. Mefibosete é o homem que foi criado para viver na realeza, mas estava vivendo uma vida sem pasto, sem unção, sem graça, sem favor de Deus. Então Mefibosete foi criado para viver aonde? Aqui com a gente. Amém? Amém. E às vezes está lá fora. Por quê? Por causa de muitas circunstâncias. Nesse caso, Mefibosete nem sabe o que estava acontecendo. Simplesmente fugiram com ele e ele foi para Lodebar e viveu toda a sua vida ali. E então Davi decide algo: Ziba, que era o servo, reúna a tropa e vá buscar Mefibosete para mim. Eu imagino a tropa do exército chegando em Lodebar. Imagina, você está fugido do rei, você sabe o contexto da sua história e você tem os pés tortos porque você é aleijado, porque você um dia caiu. Deixa eu te contar uma notícia. Você sabia que todos nós um dia caímos? Nós vivíamos no Éden. E o homem o quê? Caiu, pecou. Então eu vou te dar uma notícia: todo mundo aqui tem um pezinho torto. Se você olhar para o pé do seu irmão agora, você fala assim: e esse pé torto do seu irmão? Todo mundo.
Os irmãos estão olhando mesmo. Resumo. Davi então manda chamar Mefibosete. Mefibosete vai. Quando Mefibosete chega, ele fala, o que o rei quer comigo? Porque acredito que qualquer um de nós aqui ficaríamos completamente com medo desse convite do rei. Pensa, você vive fugido, você é filho de Jonatas, neto de Saul, você tem a linhagem real no seu sangue, mas fugiu do palácio por causa do novo rei. Qual que é a mentalidade? Eu vou morrer, o rei tá me procurando para exterminar toda a linhagem do antigo rei, para que não tenha nenhum problema. Quando ele chega e fala, o que o senhor quer comigo, ó rei? E aí, Davi fala assim, eu quero agir com bondade. E eu quero abençoar quem é da linhagem de Saul. O escândalo aqui é que Davi, naturalmente falando, não precisava honrar Saul. Porque Saul perseguiu, queria matá-lo. Passou problemas. Mas o coração de Davi era um coração nobre. E aí, ele vai e fala assim, Mefibosete, eu te trouxe aqui porque eu quero agir com bondade com você. Eu vou restaurar tudo na sua vida. Tudo que era da sua família, do seu avô, do seu pai. Eu vou restaurar tudo. Você não vai mais viver em Lodebar. Você vai viver aqui no meu reino. Tudo eu vou te dar de volta. Eu acredito que Mefibosete fica assustado com isso. E ao se deparar com essa situação, Davi faz um pedido. Um pedido. Qual que era o pedido de Davi para Mefibosete? Tudo vai ser restaurado para você. Mas eu quero que você sente na minha mesa todos os dias da sua vida. Então, a condição de Davi era uma só. Mefibosete, eu sei que você é filho de Jonatas. Eu sei que você vivia em Lodebar. Eu sei que você tem os pés tortos. Mas eu faço questão de que você sente na minha mesa todos os dias. A Bíblia diz então que Davi restaura tudo. Ziba ia servir Mefibosete. E todos os dias então, esse jovem, esse homem, com seus pés aleijados, ia sentar na mesa. Você sabe, irmãos, que os pés apontam para os caminhos tortuosos que nós temos. Eu vou te falar uma coisa. Todos nós aqui, naturalmente falando, temos algum pezinho torto em alguma coisa. Ou não? Irmãos, participa comigo disso. Se você quer casar, sua esposa tem coisa para te falar, só você perguntar para ela. E o marido também. Esse cara, e eu queria usar um exemplo para o Ocidente, porque como que é a forma de... Você já viu como que é no Ocidente nós temos uma mesa, né? Como é que é a mesa? Você tem uma mesa, você senta com a cadeirinha e os seus pés ficam aonde? Embaixo. Então, qual que era a visão de Davi perante uma mesa? Se eu for para aquela época, a mesa era rente ao chão e os pés ficavam para trás, porque eles ajoelhavam na frente da mesa. Mas trazendo para o Ocidente, a gente também tem um método de esconder os nossos pés mediante a mesa no qual nós sentamos. Então, o dono dessa mesa, que é o rei Davi, quando Mefibosete sentava com ele, ele não enxergava os pés tortos, não enxergava os seus defeitos, não enxergava as suas debilidades, ele só enxergava uma coisa: que Mefibosete não estava ali pelos seus méritos, mas porque era filho de alguém. Então, Mefibosete sentou na mesa do rei, não por causa dos seus caminhos, não por causa dos seus méritos, não porque era bonzinho. Ele só sentou na mesa porque ele era filho de alguém, e de alguém muito importante, que era filho de Jonatas. Deixa eu te dar uma boa notícia. Um dia, todos nós caímos e os nossos pés ficaram tortos. Saímos da presença de Deus. Mas teve um dia que um rei se lembrou de nós. E esse rei se chama Jesus. E esse rei falou assim: eu quero abençoar filhos. Filhos. E mandou nos buscar. Certamente Deus, em grande maioria, usou alguém para buscar você. Você foi evangelizado por alguém igual eu? Alguém um dia me ganhou para Jesus. Era um oficial. Era o embaixador de Cristo. Quando nós chegamos nessa mesa, nós chegamos com os nossos pés tortos por causa da queda que a gente tinha. Cada um com as suas debilidades, com os seus defeitos, com os seus problemas, com as suas lutas. Só que esse rei não estava preocupado com os meus pés, nem com as minhas debilidades. O rei só queria saber: você é filho de quem? E eu te pergunto, nós somos filhos de quem?
Irmão, nós somos filhos de Deus, amém? E aí, porque nós somos filhos de Deus, o rei Jesus falou, sentem na mesa. Nessa mesa, é a mesa que eu gosto de chamar de mesa da comunhão. Nessa mesa da comunhão, a gente não está olhando para o pé torto do irmão. Sabe por quê? Porque o pé torto está debaixo da mesa, meu irmão. Nessa mesa, nós apenas desfrutamos com o entendimento que ninguém sentou por mérito, por bondade própria, mas sentou porque é filho de alguém. Isso acontece muito em contexto familiar. Por que eu estou usando esse exemplo final? Porque aqui nessa vinha, nós estamos estendendo uma mesa para vocês. A sua célula é uma mesa, esse culto é uma mesa, a sua comunhão é uma mesa. E nós não estamos aqui preocupados em saber quanto pé torto você tem. Porque com certeza, se eu for dar uma olhada para o seu pé e você olhar para o meu, você pode achar até uma unha encravada. Tem irmãos que tem chulé. Irmãos. Se você reparar bem os seus irmãos, você vai encontrar coisas neles. Vai ou não vai? A primeira pessoa para quem é casado é o cônjuge. É ou não é? Não fala de novo não, senão vai ter problema em casa. Se eu olhar para minha esposa, sempre olhando para o pé dela, eu paro de olhar para o rei da mesa. Porque tem um rei na mesa. E quem convidou não fui eu. Eu não convidei a minha esposa, nem ela me convidou. O rei nos convidou. E nos colocou sentado e falou, eu quero que vocês sentem comigo todo dia. Aí eu te falo, e o pé torto? O pé torto está debaixo da mesa, meu querido irmão. Pastor, então a gente não tem que tratar os irmãos quando estão com os pés tortos, com a unha encravada. É claro que se você tiver a unha encravada, e eu estou só usando um exemplo. Se não tratar, você pode ter que amputar seu pé. Mas a gente não faz isso na mesa. A gente faz isso no discipulado privado. A mesa não é um lugar de exposição dos irmãos. A mesa nos iguala mediante ao convite do rei. Então, se você edificar uma vinha, uma igreja baseada nos pés tortos dos irmãos, você está expondo na comunhão o pé torto que nem o rei expôs. O irmão é assim, eu não sento com esse irmão, eu não fico do lado desse irmão, eu nem cumprimento ele lá na igreja, eu passo do outro lado, porque eu não gosto. Irmãos, se você não cumprimenta alguém aqui na igreja, cumprimenta, irmão. Por quê? Porque aqui nós estamos na mesa. E na mesa, tanto esse irmão quanto você tem um pezinho torto também. E o seu pé todo já foi apontado porque você não quer cumprimentar o irmão. Porque nessa mesa, nem você, nem o irmão, nem eu, não foi a gente que se convidou, foi o rei. E o rei colocou o nosso pé debaixo. O rei não está olhando para o pé todo, você vai ficar olhando? Se você ficar olhando para baixo, você não olha para a comida da mesa. E tem uma comida boa do rei para nós. É engraçado que comunhão familiar eu amo. Você vai, quando tem muita gente, você está numa mesa grande, o arroz está lá na ponta, o que você faz? Ô irmão, tem como mandar o arroz para cá? O que é mais fácil? Pedir o irmão para trazer o arroz ou se levantar e dar a volta na mesa? Pedir o irmão. Mas se você tiver, não cumprimenta esse irmão, você se levanta e vai lá pegar o arroz. Aí eu falei, irmão, porque você não pediu o arroz, eu colocava arroz para você. Eu sirvo no seu prato o arroz. Esse entendimento de igreja é o entendimento que nós estamos edificando. Nós estamos todos sentados na mesa do rei, não edificando segundo os pés tortos de Mefibosete, mas mediante a um convite. Qual é o convite? O rei nos convidou para sentar e comer a sua comida todos os dias. E não convidou só eu, convidou você e convidou esse irmão que está ao seu lado. Então fala com esse irmão do seu lado, você também foi convidado. Vamos comer juntos? A oportunidade do almoço apareceu agora. Pastor, fez aqui em mim. Quando é então que a gente aprimora o pé? Primeiro que quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. Quem está aprimorando é o Senhor, não é a gente. Deus pode me usar, mas não na mesa. Tá com unha encravada? Vá na pedicure. É um lugar especializado para cuidar disso. Não na mesa. Imagina, você está no meio da mesa, mete seu pé lá na mesa assim. Olha aqui, irmão. Aí eu falo assim, irmão, tira esse pé daqui. Tem tanta comida boa. Por quê? Porque Mefibosete não foi convidado segundo os seus caminhos. Porque se tivesse sido, seu caminho era torto. Ele foi convidado segundo ao convite do rei que agiu de bondade com ele.
Com isso, irmãos, eu faço um resumo do que é essa igreja. A igreja não é uma exposição dos pés tortos de Mefibosete. Por mais que os pés tortos vão ser tratados na medida que a gente anda junto, mas não na mesa. Não na mesa. A mesa é o lugar onde Deus nos iguala como filhos dele. E só tem um rei nessa mesa, que não é o pastor, não é o discipulador, não é o líder, é Jesus. E esse Jesus, olha para nós mediante ao convite, mediante a quem nós somos filhos de Deus. Nós estamos sentados na mesa da igreja porque um dia nós estávamos perdidos em Lodebar. Caímos feio, entortou os nossos caminhos. Não só eu, mas você também. Mas um dia o rei se lembrou de nós. Falou assim, não, eu vou trazê-los para uma vida de realeza. Porque eles foram criados para ser filhos do rei e estão em Lodebar. Por que nós queremos aumentar a igreja? Porque nós queremos mais Mefibosetes no nosso meio. De falar com eles assim, olha, você não foi criado para viver essa vida. Você tem uma linhagem real. Mas eu preciso te lembrar, tem um rei convidando você de volta. E esse rei não está preocupado com a sua queda. Na verdade, a cruz pagou essa queda. Ele está preocupado se você quer aceitar o convite de sentar na mesa com ele. Porque nessa mesa tem muita comida. Se em Lodebar não tem vida, nessa mesa tem muita comida. Você sabe que Jesus, a cruz é uma vez só, mas a mesa se repete. Por que se repete? Porque lá no céu a Bíblia diz que vai ter um banquete para nós. Então, Deus está preocupado não com os caminhos tortos dos seus filhos, mas se eles estão com o entendimento certo do que é sentar na mesa do rei. Pastor, e o pé torto do meu irmão? Você está preocupado com o pé torto do seu irmão. Sabe quem faz esse trabalho? O Espírito Santo. Que na medida que nós estamos em comunhão, o Espírito vai trabalhando em nós. Trabalhando em nós. Até que a frieira, o chulé, a unha encravada, o pé torto, ele vai endireitando a nossa vida na medida que a gente tem comunhão com o Rei. O segredo de endireitar não está em mim nem em você, está na comunhão com o Rei. Isso é ser igreja. Isso é pertencer. Imagina Mefibosete, não quero ficar aqui. Seria uma desonra. Porque o rei honrou Mefibosete de uma forma que ele nem merecia. Eu vou te falar uma coisa, nenhum de nós merecíamos estar aqui. Mas um dia o rei se lembrou de nós, meu irmão. E todas as vezes que você tiver alguma dificuldade com alguém, lembre-se que o rei também se lembrou dessa pessoa. E que a mesa nos iguala. Porque há apenas um rei nessa mesa que se chama Jesus. Se você entende isso, nós crescemos muito como igreja. Esse desafio financeiro, como diz no Brasil, é fichinha para nós. Nós já temos isso, irmãos. Estava falando esses dias com o irmão, falei assim, olha, eu vou abrir meu coração. Eu acho que nós não deveríamos ficar fazendo tanto apelo financeiro, porque os irmãos já são generosos. Preciso de um amém. Amém. Irmãos, é para nós, ué. É para nossa casa. É para que a mesa não tenha só esse espaço, mas a mesa faça assim, ó. Para que mais Mefibosete sentem. Nós estamos comprando, irmãos. Irmão, nós estamos comprando um prédio, como 2 prédios. Eu não sei se você tem a casa própria. Se você tem, você sabe a alegria de comprar a sua casa. Você entra para sua casa e fala, meu Deus, essa casa é minha. Se você ainda não tem, Deus vai te dar uma casa própria. Deus vai honrar você. E aí você vai entender qual que é o sentimento da gente comprar um prédio. Porque se eu pertenço a essa casa, comprar um prédio é comprar uma casa para nós. Pronto, acabou. E toda a minha casa, meu dinheiro, minha família está investida aqui. Vamos fazer o apelo? Vamos fazer o apelo. Vamos ofertar? Vamos ofertar. Não estou recebendo nada em troca. Não tem nada em troca aqui. O céu foi nos dado de graça. E tudo é assim. Nós contribuímos porque a casa está aumentando. Isso é ser igreja. Agora, as pessoas estão falando. As pessoas quem? Elas estão ou pertencem?
Se elas estão, ok, deixa ela falando. Agora você pertence. E se você pertence, nós estamos o quê? Caminhando na mesma vinha. Aí, irmãos, o sol não está queimando ninguém. O sol está o quê? O sol está o quê, meu irmão? Então fique de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida, pessoal do louvor. Hoje é dia que você vai reconciliar a sua vida com seu irmão. Aleluia. Posso ouvir um amém sobre isso? Hoje é dia... Domingo, hoje é dia de mesa, irmãos. Nós estamos sentados, reunidos, debaixo de um convite. Quem é que te convidou? Você acha que foi alguém? Não, o rei chamou você para sentar na mesa dele. E esse sol do verão que está vindo aí agora, eu sei que você vai ficar mais moreno por causa do verão, mas esse sol só está purificando o nosso ministério, só está purificando a nossa vida. Irmãos, a nossa família comprou 2 casas. 2. Aí eu te falo, a minha preocupação é que você entenda isso. Porque o ímpio não entende essas coisas. Não entende. Mas o homem espiritual sabe do que eu estou falando. Você é uma pessoa espiritual e entende o que eu estou falando. Cada dia mais as nossas reuniões vão ficar melhores. Mais cheias do Espírito. Mais unção entre os irmãos. Por quê? Porque nessa comunhão Deus está purificando o nosso ministério, a nossa obra. Irmãos, eu vou te falar um segredo para você, crente. Amadureça para ficar doce. Não azedo. Não amargo. Tem irmãos que falam, eu estou amadurecendo, mas está amargo que ninguém consegue, pior que limão. Porque o amadurecimento em Cristo nos adoça. Quando você sabe que o cara está amadurecendo? Quando você chega perto dele, ele está cada vez mais quebrantado. Ele está cada vez mais parecido com Jesus. Irmãos, para os casados, às vezes a gente discute com a nossa esposa, mas à medida que você vai crescendo em Deus, você não consegue discutir mais. Por quê? Porque o amadurecimento da casa está adoçando. É tão bom quando você pega uma fruta e você morde ela está docinha. Aí você fala, meu Deus. Agora e quando você cria uma expectativa e fala, olha que fruta bonita. Porque tem uns irmãos que eu sou fruta bonita. Você vai experimentar dele, você fala, irmão, vamos pôr um salzinho aqui para ficar. Deixa o salzinho, ó. Irmão, ó. Salzinho, poxa. Aí eu vou te falar, irmãos, você está conectado à árvore errada. Você está ficando azedo desse jeito. Uma cara entrunfada. Tá cheio de mágoa, ressentimento com a igreja me fez isso. Irmão, se você está chateado com a igreja, conversa com a cabeça dela. Cristo Jesus. Nós estamos caminhando para o mesmo propósito. Pastor, acontece problema? Sim, irmãos. Vou te falar uma coisa. Eu sei que nós como igreja de vez em quando falhamos. Fazemos coisas que não deveríamos fazer. Toda a igreja, eu falo, não nós. Mas nós estamos aprendendo, irmãos. Estamos aprendendo. O que eu queria que você entendesse que essa mensagem é o valor dessa igreja. Porque quem deu a vida por ela foi Cristo. Jesus me chamou para participar dessa mesa há quase 13 anos. Eu tenho vivido os dias mais felizes da minha vida nessas casas. Passei muita coisa já. Mas nada se compara a olhar para o rei na mesa e falar, olha, eu fui convidado um dia, fui lembrado. Eu estava em Lodebar perdido. E um dia um embaixador que chama William, o cara que me ganhou para Jesus, chegou lá e falou assim, ó, tem um convite para você aí. Eu fui. Lá o rei não olhou para os meus pés tortos, mas me convidou para comer. Porque eu estava com fome e não sabia o que mais me saciava. Estou aqui até hoje, amando a igreja de Jesus. Tanta gente na internet falando besteira de igreja, sabe nada. Pastor, quanta prepotência. Não. Viva a igreja, você vai entender o que eu estou falando. É assim mesmo.
Mas o que eu quero concluir para a gente orar? Nós estamos edificando a vinha certa. E o sol não está queimando ninguém aqui, irmãos. Ah, como o sol purifica a nossa vida. E enquanto mais purifica, mais doce você está ficando. E os irmãos podem chegar perto de você e falar assim: olha, eu posso experimentar o que Deus tem feito na sua vida, que é agradável ficar ao seu lado. Como é bom ficar ao seu lado. Fala isso com o irmão que está ao seu lado. Como é bom ficar ao seu lado. Com isso, nós vamos orar. Eu vou te falar uma coisa. Nós como família, agora eu vou dar um recado como irmão mais velho hoje aqui, porque só tem um pai, que é Deus. Eu sou só o irmão mais velho. Nós precisamos, irmãos, nos juntar para terminar de comprar a nossa casa. Se você entende que você pertence aqui, você vai entender o que eu estou falando. Vamos para cima, irmão, vamos quebrar tudo em nome de Jesus, amém? E eu estou falando literalmente mesmo, sair quebrando essas paredes tudo. Por quê? Porque os Mefibosete lá fora vão ser convidados. Porque dentro de nós também tem um Ziba, que convida e fala para o rei que tem gente fora da casa precisando sentar. Feche seus olhos aí, vamos orar. Eu queria que você se reunisse a esse irmão que está ao seu lado. Dê a mão a ele, vamos fechar os corredores. Dê a mão que esse irmão está ao seu lado. É assim que nós estamos. Olhando daqui, está todo mundo igualado. Todo mundo igualado. Nós só estamos aqui para cantar, tocar e pregar. Mas aqui está todo mundo igualado. Aqui eu não consigo ver dificuldades, defeitos. Aqui eu só vejo uma mesa de comunhão. E há uma comida do céu para nós hoje que se chama Cristo Jesus. Essa é a nossa casa, essa é a nossa família. Eu tenho orgulho da minha casa. Eu amo a minha igreja, amo a minha casa. Como eu gosto de dizer, eu sou videriano. Amo a minha casa. Eu sou assim, a gente vive assim e vamos viver o resto da vida assim. Amém? Feche seus olhos aí. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Olha, agradeça a Deus pela sua casa. Caminhamos pelo que vemos. Olha. Cante essa canção também juntos com seus irmãos. Cante isso. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. Cante isso com seu irmão, cante isso com seu irmão. O que nos move, cante. É o que nós cremos. Nação Santa,